Dízimo, devo dar ou não devo dar? Devolver, né? Como alguns dos pastores dizem aí. Eu estou certo devolvendo meu dízimo? Vou receber as bênçãos do Senhor porque eu estou dizimando? E eu que não dizimo, não vou receber as bênçãos do Senhor? Vai faltar alimento na minha casa? Como saber? Porque uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa fala outra. Hoje você vai assistir o melhor vídeo sobre o tema dízimo, porque você está diante de uma pessoa que não é pastor de igreja e concorda e discorda de alguns pontos colocados sobre esse assunto. Você vai ver uma opinião neutra, tá? Eu não sou pastor de igreja, não sou assalariado, eu simplesmente prego o evangelho para as pessoas baseado na Bíblia. E é baseado nela que eu vou trazer a verdade, não é minha opinião. A Bíblia não permite que você dê uma opinião para aquilo que é literalmente correto. Se é para interpretar da maneira literal que está escrito na Bíblia, você não pode dar uma opinião, porque senão você cai no pecado, nas obras da carne, né? Que Paulo chama de obras da carne lá em Gálatas, tá? O que é a obra da carne que ele chama? A dissensão, que é uma variedade de opiniões e de palpites, pessoas tentando interpretar de um jeito ou de outro. Isso acaba se tornando uma obra da carne. Isso não é o fruto do Espírito. Então, se a Bíblia nos dá exemplos nítidos e claros, eu não tenho direito de opinar senão passar a verdade para você que está aí. Hoje, de uma vez por todas, você vai ver um vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas, tá? E com certeza você vai ter argumentos para conversar. Quando alguém te empurrar na parede e dizer você é obrigado, você não é obrigado, você vai ter uma posição. Mas antes disso, eu já peço para você deixar o like, se inscrever no nosso canal, tá? Nosso canal ainda é pequeno, tá crescendo, e você, com amor no coração, com compaixão, você vai compartilhar e divulgar a palavra do Senhor, porque assim você também vai ajudar a compartilhar o Evangelho. É uma maneira de você fazer a obra de Deus, tá bom? Vou tomar um gole de água, a gente já vai falar sobre os textos bíblicos. O primeiro texto, eu vou falar de um texto lá no Velho Testamento, né? E depois no Novo Testamento, que é a nossa base de sobrevivência, né? Paulo diz que a lei morreu em Cristo em Hebreus. E deixo uma nova aliança para vocês. É a nova aliança, a velha já passou. Esta é a nova aliança. Mas mesmo na velha, eu vou deixar alguns pontos meus, tá? E o primeiro livro que a gente vai abrir aqui é Gênesis capítulo de número 28, verso 10, tá? 28, 10. A leitura, a gente vai ler até o 22, é a leitura um pouco extensa. Então eu peço, se você quiser colocar na velocidade 2 aí, vai ficar melhor para você, né? Se tiver com o tempo curto. Mas é importante você entender o que está acontecendo aqui para você ter a certeza do dízimo, tá? Nesse meio tempo, Jacó partiu para Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra para os céus e viu os anjos descendo e subindo por ela. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que eu vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu prometi. Deus está prometendo que vai dar muita coisa a Abraão. Olha o que ele prometeu aqui. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é terrível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus.
Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela, e chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Agora é interessante. Olha, aqui começa a ficar bom. Preste atenção. Jacó, então, fez o seguinte voto. Voto, grava essa palavra. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E a esta coluna memorial que eu levantarei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Meus irmãos, aqui o texto fala que Jacó fez um voto de dar 10% daquilo que Deus desse para ele nessa jornada, nesta caminhada, né? Se Deus cumprisse com a palavra de protegê-lo, não deixar que nenhum mal chegasse até a sua vida e os seus familiares. Minha gente, aqui fica bem claro que, né, as pessoas usam. Primeiro vamos falar de Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tá? Para que não haja mantimento não falte mantimento na sua casa, tá? E as pessoas usam esse texto como base bíblica para dízimo, o que não é certo, porque era falando só dos levitas. Quando Moisés foi dividir as tribos, ele não deixou que os levitas possuíssem terras, porque eles precisavam cuidar da arca da aliança, do tabernáculo. Então eles não comiam. Então, uma vez ao ano, na sua colheita, todas aquelas outras tribos pegavam 10% do que tinham colhido e levavam aos pés dos levitas alimento, porque eles precisavam comer. Uma vez por ano eles davam o dízimo. Por quê? Porque eles não tinham terra. Eles tinham que ficar cuidando ali do tabernáculo. Então, de onde que eles iam comer? Eles iam comer da onde as pessoas dessem o dízimo. 10% anual daquilo que se colhia, tá? Não era para pagar salário para ninguém, não era para dar regalia, mansões, carros de luxos, tá? Nada disso. Então esse texto é errado, porque esse texto é somente para os levitas, tá? Os levitas. Mas o texto bom para usar para dízimo é esse daqui, mas não como obrigação. Para você que esperou até agora e quer saber se o dízimo é mandamento de Deus ou não, aqui está a resposta. E a resposta é 1000 vezes não. O fato de você dar o dízimo não quer dizer que não vai faltar nada na sua casa. Eu conheci gente dizimista, fiel a Deus muito mais que eu, que passou por momentos difíceis na sua casa. Precisou de uma igreja levar uma cesta básica, de um irmão, um vizinho prestar um pacote de arroz. E se não fossem essas pessoas, elas passariam fome. E eram dizimistas. Aí quebra todas as regras do dízimo, né? Porque aqui fala, quando você fala, mas lá no tempo da lei, já se passou, nós vivemos na graça. Aí as pessoas desinformadas falam, mas Jacó entregou o dízimo, Abraão entregou o dízimo, mas ninguém devolveu, eles deram. E aqui fica bem claro, se a 10ª parte já é do Senhor, por que é que Jacó fez um voto? A Bíblia fala, então Jacó fez o seguinte voto: se o Senhor me levar, me der segurança, me dá tudo que o Senhor está prometendo aí, eu vou dar 10% de tudo que o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Como que eu vou dar? De alguma maneira, eu vou fazer alguma coisa, tá? Ele falou, eu fiz um voto. O voto que é um sacrifício. É uma coisa que você faz, eu vou fazer isso aqui. Se o Senhor me der isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu juro que eu vou fazer isso aqui. Ele fez um voto para aquela seguinte ocasião, para aquela jornada onde Deus prometeu levar e trazer ele de novo em segurança, e nesse período prometeu dar riquezas, coisas a Jacó. E ele disse, se verdadeiramente o Senhor me der isso aqui mesmo, até parece um negócio com Deus, mas não é, um voto é válido, tá? Ele disse que, olha, eu vou, porque na verdade Deus apareceu antes para ele, então não é ele falando que eu vou fazer, se o Senhor me der, eu vou dar isso aqui para o Senhor me dar isso, não. Primeiro Deus apareceu dizendo que ia dar, e falou, já que o Senhor vai me dar isso aqui,
Se acontecer mesmo, eu vou dar 10% disso daqui para te honrar, para te agradecer. Eu vou ajudar algumas pessoas, eu vou fazer algo bom para o reino de Deus. Então aqui ele fez um voto. Se realmente Deus quisesse os 10% de Jacó, ele já teria pedido, já seria dele, entendeu? Então aqui ele fez um voto. Então se o dízimo já fosse uma regra, ele não precisaria fazer voto, porque já era obrigação dele entregar o dízimo, devolver, né? Como alguns pastores charlatões falam aí, você precisa devolver, tá? Devolver isso aí é brincadeira, algumas coisas que a gente escuta por aí, tá? Então ele fez um voto. Se ele fez um voto, não era necessário dar o dízimo. Ele fez um voto para essa seguinte ocasião, tá? Aí eles usam o texto lá de Malaquias 3,10, falando: não roubarás o Senhor teu Deus no que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eles vão lá para o que Paulo falou, que os ladrões não herdarão o reino dos céus, tá? Ah, mas se o Malaquias 3,10 fala que você está me roubando e Paulo fala que ladrão não vai entrar no céu, então se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, porque só entra no céu quem não é ladrão. Na verdade é uma mentira. Eu vi um vídeo do pastor Paulo Júnior dizendo: então quer dizer que a expiação não é feita pela graça? Não é feito pelo seu comportamento, pelo sacrifício vicário, o sacrifício da cruz? Então quer dizer que a sua redenção vale 10%? Então quer dizer que a redenção é paga? Então quer dizer que para você pregar, para você cantar na igreja, eu passei muito por isso, tá? Hoje eu não prego mais nos altares por causa disso, porque você tem que estar dizimando para você pregar. É sério isso, pastores? É sério que vocês vão vir com essa ladainha furada, querendo colocar Malaquias 3,10 como base bíblica para que os irmãos deem o dízimo? Um pastor uma vez chegou para mim e disse: eu lembro que eu dava o dízimo de um dia 14. Quando deu o dia 18 eu não tinha entregado, porque eu trabalhava como autônomo, né? E até hoje eu trabalho na mesma profissão. E ele disse para mim, mandou mensagem: ei Mike, queria ver com você, não vai entregar o dízimo? Eu achei estranho, né? Porque, e acredita, acontece muito, tá? Foi na Assembleia de Deus, né? Não tô generalizando, tá? Tem gente ruim na Assembleia, Quadrangular, Batista, na Cristã do Brasil. Todas as denominações têm as legais e as pessoas ruins. E esse pastor foi lá e me disse: ele não vai dizimar? Eu falei: eu não recebi ainda. Então ele falou assim: é porque se não dizimar não pode pregar aqui. E eu tava congregando lá, tá? Há uns 2 meses. Se não dizimar não pode pregar. Falei: que coisa, cara. Eu fiquei pensando, falei: a que ponto chega a falta de vergonha na cara de alguns pastores? Na verdade não são pastores, né? Vão chegar no céu, a Bíblia fala que curei, profetizei, instruí, fiz maravilhas no teu nome, fiz isso e isso aqui no teu nome. E Jesus vai olhar pra cara deles e vai dizer: eu não te conheço. Não sei quem você é. Aparta-te de mim. Vai ser a coisa mais terrível que eles vão ouvir, porque eles acham que eles estão fazendo isso daí e estão fazendo algo pelo reino. E aqui definitivamente o livro 28 de Jeremias, capítulo aqui 28, verso 10 em diante, deixa claro que Jacó fez um voto: eu vou dar por essa seguinte ocasião. Então você que está me assistindo, que é forçado numa igreja da dízimo, que eles dizem: você tem que dar, você tem isso aqui, porque senão você aqui... Mentira. As bênçãos do Senhor não estão condicionadas a você ser fiel no dízimo ou não. Eu vou dizer para você, o dízimo você pode dar todos os meses, uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, toda semana, se você quiser. E o dízimo não é nada mais do que uma gratidão para com Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Eu contribuo na igreja, não dou dízimo, né? Devolvo. Da onde que os pastores tiraram a palavra devolver? Eles começam o culto, daí no meio eles falam assim: irmãos, então agora é a hora de devolver o dízimo e as ofertas alçadas. Devolver o dízimo. Então quer dizer que tem 2 espécies ali eles querem lucrar de todos os lados, né? Então quer dizer que você tem que devolver o dízimo e ofertar ao Senhor. Deus não é Deus de 2 palavras, de confusão. Quando Ele quer dizer uma coisa, Ele deixa bem claro: eu quero que vocês façam isso. Deus nunca foi um Deus de confusão. Se tem confusão, se tem divisão de opiniões, Deus não está no meio. Deus está no meio da certeza. Eu sei do que eu estou falando.
Eu sei do que eu estou falando, tá? Eu vivo um dos melhores momentos na minha vida financeiramente falando e eu não sou dizimista. Eu fui dizimista um período de tempo onde eu fui forçado a fazer isso, tá? Não era por amor. E eu já vou entregar um versículo para você que quebra totalmente essa mentira desses pastores que dizem que o dízimo é mandamento do Senhor. É mentira. Você está mentindo no altar, você está mentindo para o seu rebanho e você vai pagar caro por isso. Porque você sabe que não é bíblico. E escute aqui você, eu não estou criticando pastores que ganham salário, vocês são dignos disso. Vocês dedicam seus dias pelas ovelhas, pela obra do Senhor. Vocês merecem esse valor. Vocês merecem ser reconhecidos porque vocês não têm condições de trabalhar fora. Porque é complicado. E se você trabalhar fora, você só vai à igreja à noite, você faz uma coisa mal feita e Deus não aceita nada mal feito, tá? Deus quer você estudado, quer você instruído. É digno você ganhar seu salário. Igrejas que fazem live tem que pagar o cara que filma, tem que pagar o cara que edita o vídeo, tem que pagar o cara que posta, tem que pagar sim. Porque o cara tá abrindo mão da vida dele, então eles devem ter salário sim. A irmã que limpa a igreja deve ter salário sim, tá? Algum cantor lá que canta lá em cima que não pode sair dali porque o pastor conta com ele todos os dias de culto ele tem que estar porque não tem ninguém que possa substituí-lo, deve ganhar salário sim, tem que ganhar, porque ele tem uma vida, ele está abrindo mão da vida dele para isso. E como é que vão ser pagas essas ofertas, esses salários? Com dízimos e ofertas. Mas o fato de ser pagados com dízimo não te dá o direito, pastor, de dizer que o dízimo é obrigação, que se a pessoa não der o dízimo, a pessoa está sob maldição. Você está mentindo. Você está usando a Bíblia de uma maneira errada. Isso não é evangelho. A expiação não é feita pelos 10%. A expiação é feita pela graça do Senhor. A palavra do Senhor diz que o preço da redenção é caríssimo, é impagável. Mesmo que você abrisse mão de todo o seu salário e entregasse aos pés da igreja, não pagaria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você que está congregando numa igreja que te obriga a pagar o dízimo, a devolver o dízimo, da onde que vocês tiraram essa frase? Me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia isso. Porque vocês estão agindo de má fé. Muitos pastores usam o dinheiro dos cristãos para viver uma vida luxuosa. Infelizmente, hoje é a maioria. Eu conheço pastores muito bons. Eu sou amigo de vários pastores que têm uma conduta bacana, respeitosa, são assalariados e parabéns, porque vocês têm que ser salariados sim. Essa coisa que pastor não pode ter salário é mentira. Porque se ele abre mão do seu trabalho para ficar na igreja das 9 às 4 atendendo pessoas, aconselhando pessoas, fazendo um trabalho de um psicólogo, tá? Um terapeuta cristão, emocional, ele precisa ganhar por isso, não que ele está fazendo por dinheiro, mas é que ele está abrindo mão daquilo para fazer a obra de Deus, ele tem que ser sustentado. Mas não diga mais que o dízimo é uma obrigação, é mandamento de Deus, porque não é. Você pode constranger pessoas e afastar ovelhas do seu rebanho. E as ovelhas podem se perder. E você vai buscá-la como Jesus fez? Não vai. Você tem que ter responsabilidade no que você prega. Você tem que ter responsabilidade. Não use a Bíblia para distorcer. Você pode pagar caro por isso. Agora vamos na nova aliança, que é a nossa base bíblica, tá? É a nossa base bíblica sobre o dízimo, tá? Vamos lá. A passagem está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, tá? A gente vai ler alguns capítulos. A palavra diz assim que Paulo, a igreja de Coríntios, que é a nossa nova aliança, o nosso espelho aqui, tá? Não é Velho Testamento, embora no Velho Testamento nem tem menção de dízimo de obrigação, tá? Senão Malaquias 3:10 para os levitas, tá? Não para nós. Cada um deve decidir em seu coração, cada um deve decidir, tá? Não é imposto por pastores, não é imposto por bispos, reverendos, tá? Que eu sou até contra esse tipo de nome, bispo, reverendo, não sei o que, pastor.
tá? Você é um pastor, você tem ovelhas, você é pastor, você cuida de um rebanho, você ama suas ovelhas, você é um pastor de ovelhas, tá? Cada um deve decidir, não ser obrigado. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. É eu que decido. Eu é que vou decidir. Não é você que vai mandar eu dar. Não é você que diz que eu tenho que dar 10%. Isso não existe, gente. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Vai entendendo aí. Pois Deus ama quem dá, não devolve. Deus ama quem dá com alegria, tá? Cara, só esse versículo acaba com o argumento de muitos pastores. E a maioria deles, chegando esse vídeo ao ouvido deles, vão querer responder, vão querer fazer isso aqui, mas não adianta chorar. A verdade é uma só. Eu falo sem medo. O dízimo não é bíblico. Não é bíblico. Não é da nova aliança. Não é para você e não é para mim. Tá? Muitas pessoas dão o dízimo e devem continuar se estão sendo abençoados por Deus. Mas entenda, não é o fato de você ser dizimista que está trazendo bênçãos na sua casa. É a misericórdia do Senhor. Porque eu já convivi com pessoas maravilhosas que passam por lutas financeiras. Dizimistas, ofertantes, contribuintes na caridade. Então reveja os seus conceitos e quem você está ouvindo em referência ao dízimo e à palavra santa do Senhor. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todos os tipos de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. E aqui lhes diz, né? Compartilhe com os necessitados. Você não tem obrigação nenhuma de entregar na igreja o teu dízimo. Você não tem obrigação nenhuma de entregar na igreja a tua oferta. Você tem que fazer a caridade independente de quem e aonde ela estiver. Uma vez um pastor disse para mim assim: o teu relacionamento não vai para frente porque você não é dizimista. Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, ele disse isso, porque você não é dizimista. Mentira, blasfêmia, mentira, tá? Mentira. E para vocês terem uma ideia, eu convivo na cidade que eu congrego, tem pastores que colocam cartolina na saída da igreja com o nome dos dizimistas, para constranger as pessoas e fazer as pessoas darem dízimo, devolver, né, segundo eles, tá? E o Paulo continuou: pois é Deus que supre a semente para o que semeia, e Deus que põe o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serem enriquecidos a fim de que possam sempre ser generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, 2 coisas boas resultarão esse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria a gratidão a Deus, tá? Irmãos, aqui já desfaz tudo o que os pastores dizem. Eles vão tentar puxar algum argumento, eles vão tentar achar na Bíblia algum jeito de obrigar você a dar o dízimo. Mas deixa eu dizer uma coisa: o aluguel da igreja, a conta de água, a luz precisa ser paga. Você precisa ter um bom senso. Você precisa ter um bom senso. E o fato de eu não ser dizimista não quer dizer que eu não contribua. Por muitas vezes eu dei mais do que o dízimo do meu mês. E menos às vezes, médio. Um ano, um dia 50, outro dia um mês 100, outro mês 400, outro mês 500, outro mês 300. Você dá conforme você sente no seu coração. Você sente no seu coração. Essa história de falar que dízimo é um mandamento bíblico, você está de mentira, porque Abraão não foi direcionado a ser feito nada. Ele fez por conta própria para Melquisedeque. Ele deu porque ele quis. Naquela ocasião, que fique bem claro. Isso que é um absurdo, porque Abraão deu naquela ocasião. Meu Deus, aonde vocês acham que a pessoa precisa ser um dizimista para ser abençoado financeiramente? Isso não existe. É uma coisa com você e Deus, gratidão. Abraão deu naquela ocasião e está dando para Melquisedeque, ó. Eu peguei, recuperei, tá aqui, ó, 10%. De forma alguma, mano, não vou levar nem a sandália, nem a presilha da sandália. Ele disse isso.
Vou dar 10% aí, ó. Pega 10%. Agora, Jacó, ele disse, já que o Senhor me prometeu que vai fazer, eu vou fazer um voto. Ou seja, ele nunca tinha dado um dízimo na vida, Jacó. Ele falou, então agora eu vou fazer um voto. Se acontecer isso mesmo nessa jornada aí, eu vou dar o dízimo pro Senhor. Eu vou oferecer isso aí. Porque eu estou sendo muito bem abençoado. O dízimo não é uma lei, não é uma regra. Malaquias 3:10 é para levita comer 10% do que as outras 11 tribos plantavam. Tá? Pastores, parem de enganar os seus membros, tá? Com essa choradeira, porque isso é feio. Dependam de Deus, que Deus vai prover na sua igreja, o seu salário vai ser pago, as cadeiras vão continuar sendo boas, o teto continuar sendo pintado, porque se essa obra é de Deus, a porta do inferno não vai prevalecer. Se é Deus que levantou essa obra, ela não vai ser derrubada, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas se ela parar, é porque Deus quis que ela fechasse. Me desculpa. Deus é o maior interessado em querer que continuar, em que as igrejas continuem abertas. Ele é o maior interessado. Se ela fecha, não é culpa dele, não é culpa de ninguém, é culpa de você que foi cumprir um chamado errado, cara. Você tem que ter essa responsabilidade. E cada um deu o que está no seu coração. Você entendeu, irmão? 2 Coríntios fala, cada um contribua com o que está no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Você que está sobre uma lavagem cerebral dizendo que você tem que fazer isso, porque senão você não vai ser abençoado, é mentira. Cuidem das igrejas que você congrega. Procure uma igreja bíblica e que não distorça a verdade. Ah, mas eu sou abençoado. Continue dando, não tem problema algum. Eu tenho pessoas da minha família que dão o dízimo, elas não devolvem, elas dão. Elas dão como forma de gratidão a Deus, porque ela recebeu 100%, eu estou dando só 10%. Eu estou dando a 10ª parte. Entendeu? É uma gratidão, é muito bonito, tá? Mas esse negócio de você ser obrigado, e eles fazem assim, faz um envelope, olha para você ver o tamanho da canalice dos pastores. Um envelope com o nome, endereço, telefone e a grade dos meses de janeiro a dezembro. O valor de janeiro, o valor de fevereiro, e você tem que colocar na frente. Pelo menos nas igrejas, não sei como está agora. Era dessa maneira o valor na frente do envelope. Eles queriam saber quanto que o João dá, quanto que a Maria dá, porque conforme é o valor, ele vai ter umas regalias. E acreditem, isso acontece. É uma nojeira no mundo cristão. É uma nojeira. Eu acho que Deus tem vontade de vomitar da boca esse tipo de gente, porque o que eles estão fazendo com o evangelho é ridículo. Não se deve fazer isso. O que a mão direita dá, que a esquerda não saiba. E por que é que eu tenho que colocar o meu valor? É por controle da igreja, não sei o que. Ah, meu Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Aonde é que a gente vai parar? Que mentira. Por isso eu procuro uma igreja bíblica. Tá dando dízimo? Continue dando, mas por amor, não porque o pastor tá mandando. Entendeu? Isso é ridículo, não é bíblico. Heresia. Quando você vê esse tipo de pessoa falando isso aí, pega na mulher e fala, heresia, você está mentindo, não tem base bíblica, tá? Pra falar isso. E mostra esse vídeo. Quando alguém te questionar, mande o link pra ele. Pode mandar o link pra seu pastor, tá? Pode pegar e mandar o link pro pastor dessa igreja e mandar. Pode mandar. Fala, pastor, eu assisti esse vídeo, o que o pastor acha? Sabe o que ele vai falar? Esse irmão é demoniado. Esse irmão não sei o que, esse irmão tá possuído. Porque ele não quer perder a mamata. Com todo respeito a todos os pastores, tá? Tem pastores que eu amo, que moram dentro do meu coração, tá? São assalariados e devem continuar. Mas pastores, preguem a verdade sobre o dízimo. Jesus está voltando e não dá mais tempo para mentir, tá? Você que gostou desse vídeo, tá? Deixa o joinha, se inscreva no canal. Lembre-se, quando alguém te questionar sobre o dízimo ou brigar, mostre esse vídeo. Que eu tenho certeza que eles não têm argumento para desfazer, a não ser que eles tenham um probleminha na cabeça e queiram encher o seu ego com mentiras próprias, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.